Como eu descobri que eu queria empreender? Na verdade, essa pergunta ela me remete a raízes, ela me remete lá atrás, no começo, né? Eu voltaria bem para o básico mesmo, quando eu falo aqui de como eu descobri que eu queria empreender. Na verdade, eu acredito que essa veia empreendedora ela veio para mim de uma forma muito nova, né? Eu, é uma imagem, uma coisa que me marcou muito, eu lembro até hoje que meus pais, eles saíram de Minas Gerais num pau de arara, né, para quem aí conhece o pau de arara, aquele caminhão com as madeiras atrás, e foram tentar uma vida nova, né, em Brasília. Na verdade, os pais deles, né, foram tentar a vida em Brasília, eles nem se conheciam ali naquele caminhão. E para encurtar um pouco a história aqui, para voltar e como que eu descobri que eu queria empreender, aos 7 anos de idade, eu tinha 7 anos de idade, o meu pai e minha mãe, eles conseguiram uma feira de frutas e verduras numa cidade satélite. A gente era no Valparaíso e eu tinha 7 anos de idade. Eu lembro que sempre vinha um primo meu, o André. Eu tinha 7 anos, ele tinha 9 anos, e uma das coisas que me chama a atenção daquela época é que meu pai já tinha coragem assim de me deixar sozinho com o meu primo, né? André, nenhum dos locais que ele fazia a venda, embora já conhecia o pessoal lá próximo e tudo mais, mas a questão é que ele me deixava vendendo melancia, né? Então eu ficava lá vendendo as melancias, ele ficava com minha mãe em outro ponto, onde tinha as frutas e as verduras, e lá do ladinho ali do supermercado, ficava bem próximo de, não, era um mercadão assim, e eu ficava gritando, né? Ele falava, não, vende as melancias aí, e ele não deixava faca com a gente, então a gente vendia a melancia inteira. E eu ficava gritando, olha a melancia docinha. Algumas cenas que marcam a nossa vida, né? Eu lembro uma senhorinha que chegou e falou, nossa, tão lindinho, você tão pequenininho já fazendo vendas, né? E os senhores gostavam de ali ver a gente fazendo aquelas vendas, e isso ficou marcado na minha vida. Mas eu acredito que ali começou a ter algo sobre empreendedorismo, né? Porque você sair do seu trabalho, naquela época os dois trabalhavam muito, e final de semana ainda tinha que ter, sábado e domingo, tá ali na feira para que a gente pudesse sobreviver ali. E eu tenho um agradecimento a eles de uma forma inacreditável, né? Tudo que eles fizeram por mim. Mas aí voltei àquela coisa, escola, e aí escola. Só que eu acredito que começou empreendedorismo comigo quando eu já estava ali nos meus 14, 15 para 16 anos. Eu não gostava de ficar pedindo dinheiro para minha mãe, era uma coisa que eu lembro disso. Eu ficava me corroendo internamente, tipo, nossa, eu tenho que pedir dinheiro para minha mãe para fazer alguma coisa. Aí vai chegando 16 anos de idade, você já está um pouco maior, né? Já quer sair com os amigos e tal. E eu tive uma oportunidade, naquela época, tinha um negócio chamado Projeto Saber, do governo do Cristóvão, e eles tinham um projeto que tinha cursos gratuitos de informática. Eu fiquei sabendo, eu fui para essa fila, eu lembro exatamente onde eu morava na QE 38 do Guará 2, naquela época, quem conhece Brasília, e era um lugar bem, assim, tinha dois caminhos ali na QE 38. Tinha um caminho para as drogas e tinha um caminho diferente. Ainda bem que eu escolhi o caminho diferente. Nessa época, com 16 anos, eu já gostava muito de esportes. Então, na verdade, quando eu chegava em casa, eu já ficava doido para voltar para a escola para jogar basquete. E nessa época, eu falei, eu gostaria de aprender. Porque todo mundo fala que eu já conheci, já tive contato com informática desde a barriga da minha mãe, né? Minha mãe já, depois de saiu de Minas Gerais, com acho que 12, 13 anos de idade, minha mãe já saiu procurando um emprego na rua e conseguiu um emprego, e depois ela, naquela época, era até mais tranquilo para entrar em concurso público, e ela conseguiu entrar no concurso público e começou a trabalhar com informática. Olha só que interessante, né? Teve um dia que eu fui de trabalhar como estagiário
na empresa que minha mãe trabalhava, na Dataprev, e um dia eu fui, nessa época eu já instalava computador, já arrumava computadores, e numa saída dessa para arrumar computador, minha mãe também foi comigo no carro, porque eu ia arrumar o computador de um posto e minha mãe ia instalar o software do INSS lá naquele computador. Foi engraçado, né? Porque eu lembro aquele dia, eu tô arrumando o computador, minha mãe estava aqui do lado esperando eu arrumar, e veio uma senhora lá do posto e falou assim: nossa, mas vocês se parecem tanto. Eu falei: é minha mãe. Nossa, vocês trabalham juntos, né? Mas voltando lá à situação, com 16 anos de idade, era uma situação financeira bem caótica, digamos assim, e minha mãe não podia, nem meu pai, podia pagar um curso de informática. Naquela época era um negócio bem, para alguns, né, os cursos de informática. E eu, nossa, doido para fazer aquilo, e eu fui para a fila. Eu lembro que eu fiquei na fila o dia inteiro, aí acabou as vagas, eu voltei para casa, falei: mãe, não consegui. Ela falou: não, meu filho, parece que amanhã vai ter. A gente olhou, iam ser 3 dias. Eu voltei no outro dia, não consegui a vaga, voltei no outro dia. Uma pessoa me ajudou, uma senhora, eu lembro disso, que ficou muito marcado na minha vida. Ela falou assim: nossa, eu tô te vendo aqui todos os dias, você não conseguiu vaga, eu já não ia conseguir mais a vaga. E ela falou: eu vou conseguir para você. E falou com não sei quem, eu vi ela. Depois ela falou: eu consegui uma vaga para você. Qual curso que você está querendo? Eu falei: é de manutenção e configuração de micro. E a partir dali, eu tive essa vontade de desenvolver algo, mas naquele momento, minha cabeça era mais de emprego mesmo. Eu queria arrumar um emprego para eu conseguir arrumar dinheiro. E nessa época, quando foi no meio do curso, eu saí ligando, minha mãe deve ter olhado, como é que o menino saiu ligando para todo mundo assim? Eu peguei umas listas amarelas, não sei quem vai lembrar disso aí. Então tinha a lista, e eu olhei, e eu fui olhando nas empresas de informática, e eu liguei para um monte de empresas de informática. Eu sou técnico de informática, vocês estão precisando de alguém com 16 anos de idade. E eu levei muito não naquele momento. Não precisamos, não precisamos. Teve um, era Mister Micro, inclusive o nome da empresa. Não, vem aqui, eu estava com 16 anos de idade. Olha só que interessante. Eu tinha assistido uma aula de modem, que era para internet, que alguns de vocês vão lembrar, era o modem que a gente colocava no computador, e você tinha que colocar uma linha telefônica no modem. E aí, quando você ia conectar a internet, não é igual hoje, que já fica conectado direto. Você discava, e aí fazia um barulhinho para discar, e daqui a pouco ficava... E aquele barulhinho até conectar com a internet. E levava um tempo, você podia até tomar um café para voltar, e depois a internet conectava, assim, legal, agora eu posso conectar a internet. E eu cheguei nesse escritório lá, na Mister Micro, tô lembrando de tudo, no prédio Assis Chateaubriand, ali no setor comercial sul de Brasília. E eu cheguei lá, a mulher olhou para mim e falou: olha, é o seguinte, a gente tem um desafio aqui, tem um computador que não está funcionando na internet. Se você conseguir consertar esse computador, você vai trabalhar aqui com a gente. Eu fechei aquela porta, era um lugarzinho bem fechadinho, pequenininho assim, onde eles tinham uma mesa, 2 computadores ali que tinha para arrumar. E eu entrei, eu falei: meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui, né? Falei: ok, vou fazer. E eu lembro que lá no curso, o professor falou assim: não, pega uma borracha, quando não funciona o modem, você pega uma borracha e passa. Aqui tem uma conexão das placas com a placa-mãe. Antes tinha um negócio chamado placa-mãe que a gente plugava tudo nela. E eu abri o computador, olhei a placa de modem, ainda bem que eu já tinha tido uma aula, sabia que era a placa de modem. Tirei a placa, passei a borracha, coloquei a placa, liguei o computador, não funcionou a internet. E aí eu comecei as configurações, que eu tinha pouco tempo, tinha acabado de assistir a aula, e lá na aula a gente ficava de dois assim, ficava um computador só, e cada um fazia um teste, né, para tentar arrumar e tal. E eu tirava, colocava, falei: nossa, mexia na configuração, e quase que eu desisti. Eu cheguei a levantar, abri uma portinha assim, falei: vou ter que estudar mais mesmo. Aí me deu um negócio, eu falei assim: eu vou tentar mais uma vez. Nossa, como eu tô lembrando exatamente desse dia. Eu fechei a porta. Eu falei: esse negócio vai funcionar. Eu coloquei a placa de modem, liguei o computador, liguei a internet, e a internet funcionou.
Acho que foi uma das maiores alegrias da minha vida. Eu abri a porta na felicidade, cheguei para ela: "Olha, pode olhar lá o computador, tá funcionando a internet". Ela falou: "Tá falando sério?". Eu falei: "Tô falando sério, já tá lá funcionando". Ela veio, testou, falou: "Olha, você como tem 16 anos de idade", tinha um negócio que eles falaram que era contrato de gaveta, porque ela não podia me contratar, que tinha que ter 18 anos. E aí eu assinei o contrato lá, colocou lá na gaveta, e começou a minha história ali. Mas naquele momento eu queria engolir os computadores, eu queria comer, e eu depois disso tudo, quando eu conversei com ela, eu ainda falei: "Olha, eu estou fazendo um curso", eu falei com ela: "Eu estou fazendo um curso de manutenção e configuração de micro na parte da tarde. Você acha ruim isso? Como é que". E ela falou: "Não, não tem problema nenhum. Vai ser legal que você vai poder crescer aqui junto com a gente". Eu falei: "Nossa, que maravilha". Depois de tantos nãos, simplesmente apareceu uma senhora, de certa forma, não sei, ela gostou de mim de alguma, sei lá, alguma coisa, e a partir dali começou minha jornada com informática. Foi exatamente naquele momento de arrumar computador, eu comecei a arrumar, comecei a ficar bom naquele negócio. E o Mister Micro fechou. Ela tinha várias empresas e tinha alguns sócios, decidiram fechar, eu falei: "Nossa, tô desempregado de novo". E eu comecei a procurar perto, nessa época eu morava no Guará, ali em Brasília, e comecei a fazer a mesma coisa, ligar para as empresas do Guará, que naquele outro caso eu tinha que pegar muito ônibus para chegar no trabalho, eu falei: "Vou tentar aqui no Guará". E eu consegui, fui lá numa empresa, ali no Guará 1, e o rapaz chegou e falou assim: "Ó, é o seguinte, para manutenção aqui são R$ 3, a gente cobra R$ 30, a manutenção você ganha R$ 3". Eu falei: "Eu topo". Porque eu estava com muita sede para aprender naquele momento, né, e R$ 3 realmente, mesmo naquela época, era muito pouco dinheiro, era um negócio assim, né. Só que para mim foi incrível, incrível, porque aquele rapaz lá, que era o dono da empresa, estava ele e a esposa dele só que trabalhava, eles estavam sozinhos, estava querendo ter mais uma pessoa. Ele era muito bom de manutenção, muito bom. Foi uma das pessoas, eu trabalhei 7 anos como técnico de informática, foi uma das pessoas que eu, para mim, eu olhava ele e falei: "Cara, esse cara sabe muito, não é possível". Às vezes, eu ia muito atrás, e às vezes eu não conseguia resolver, eu ficava doido que eu não conseguia resolver, e eu ficava, nossa, como eu procurava aquilo. E ele chegava e, pô, fazia, só que ele me ensinava. E eu: "Uau!". A partir dali, realmente eu comecei a ficar muito bom mesmo, mas já era uma época que eu não queria mais manutenção de configuração, eu fui para web designer. E eu fiz, nessa época, minha mãe já pôde me pagar, obrigado mãe, de coração, daquele curso. Eu lembro que é um curso da Macromedia, era um curso super caro, mas teve uma promoção de Black Friday, olha que louco, né? E eles venderam o curso pela metade do preço. Eu falei: "Mãe, eu queria muito fazer web designer", e ela pagou um curso para mim de web designer. Eu fiquei doido com aquele negócio. Eu aprendi Dreamweaver, eu aprendi Flash, eu aprendi Fireworks. E a questão é que eu estava com muita sede novamente. Quando eu fui terminar o curso, eles pedem um projeto de um website pronto. Quando eles viram meu website, da forma que eu tinha montado, e não é igual hoje, era muito código mesmo, muita coisa, há muitos anos atrás. E o dono da empresa falou, o dono da empresa não, o gerente, falou: "A gente gostaria de ver se você pode ser monitor aqui na Macromedia, na escola". Eu falei: "O quê?". "Não, você como monitor, você pode fazer outros cursos, você pode estar crescendo junto com a gente não paga você por ser monitor, mas você pode fazer os cursos". Eu falei: "Meu Deus, é onde eu quis mais saber na minha vida, né, para aprender". E eu comecei a fazer monitorias dentro do curso da Macromedia, e foi muito interessante que logo em seguida eu já comecei a fazer os cursos avançados deles, e eles me chamaram para ser professor. Lá na Macromedia. É claro que eu aceitei, né, começou com uma aula de Fireworks, não sei se alguns de vocês de repente vão lembrar disso, era para montar a página, e eu montava ela toda, hoje é mais ou menos como o Photoshop. E depois eu comecei a aprender muito, muito bem de Dreamweaver, que já era HTML, depois eu aprendi muito bem de Flash, que eram as animações, a coisa era muito louca naquela época, que não tinha muita coisa animada na internet, era mais GIFs e tal, e o Flash veio para substituir os GIFs.
E eu fui ficando bom naquilo, eles me chamaram para dar curso, daqui a pouco a coisa aconteceu, os alunos começaram a ter uns resultados bem legais com as aulas do web design, eles me chamaram para design avançado, daqui a pouco eles me chamaram para programação de Flash avançado, e realmente naquele momento, quando eu tinha um currículo de informática muito forte, de aulas de web designer, algumas empresas começaram a me convidar. Mas nesse meio todo aí, eu tive vontade de ter o meu negócio. E eu abri uma empresa de informática nessa época, de criação de websites. Foi quando eu descobri que eu queria empreender. E eu vou te falar por quê. Eu percebi que dava para ter mais. Porque a Macromedia, ela, na verdade, começou numa situação interna deles lá, de não sei o que das finanças, alguém pegou isso, alguém pegou aquilo, eles começaram a não pagar os professores e fechou, a empresa fechou, inclusive a Adobe comprou a Macromedia toda depois. E naquele momento eu falei assim, nossa, mas eu tô muito na mão, assim, né, simplesmente fechar, simplesmente isso. E eu decidi abrir minha primeira empresa, que foi nossa, qual é o nome mesmo da empresa? Starlink. Até começou a ficar um pouco maior em Brasília, a Starlink. E foi na tora mesmo. Eu decidi, falei assim, vou abrir um escritório para mim. Vou começar a colocar coisas na internet para ter o meu negócio próprio. E aí eu tive contato com esse nome empreendedorismo, mas dava um frio na barriga do tamanho do mundo. Mas foi muito bom. Embora a empresa, eu tenha quebrado a empresa não deu certo, foi minha primeira, assim, colocar dinheiro, montar tudo, montar mesa, montar computador, falar, agora eu tenho uma empresa, né? E foi muito desafiador, mas ao mesmo tempo aquele desafio pôde me levar para cima, né? No primeiro momento me levou para baixo, porque eu falei, meu Deus, acho que meu negócio é emprego mesmo e tal. Falei, fechou, vou ter que procurar emprego. Comecei a procurar emprego, me tornei web designer de novo numa grande empresa em Brasília. Fiquei lá por 8 anos. No 7º ano, foi um momento de virada. No 7º ano eu estava ali, já não estava... Ser empregado já era algo diferente para mim, porque foi quando eu tive mais contato com livros. Inclusive eu participei de um evento, e o rapaz falou lá, se você quiser mudar de vida, você vai ter que ler. Eu fui atrás para saber, porque eu não gostava de leitura de jeito nenhum, dormia, não gostava mesmo, tinha ojeriza de leitura. E um rapaz falou assim, eu fui na internet procurar como gostar de ler, porque eu falei, quero mudar de vida, eu quero empreender, eu quero que esse negócio funcione, eu quero que esse negócio dê certo. E a indicação foi o livro do Pai Rico e Pai Pobre. E foi muito massa, porque eu olhei na internet e um cara falou assim, olha, eu também não gostava de ler, não, e fui trabalhar andando, lendo. Falei, esse cara é muito doido. No outro dia eu já quis fazer isso. Comprei o livro do Pai Rico, Pai Pobre, falei para minha esposa, olha, eu vou trabalhar a pé. Eu vi uma pessoa falando que aprendeu a gostar de ler andando, eu vou fazer. Ela, nossa, você tá doido? Porque a gente morava muito longe, né? Nessa época eu já morava na 503 Sul, e o meu apartamento, só para você ter uma ideia, a janela da sala dava de encontro para a parede de outro apartamento. Eu não via a rua. Crazy aquela época, crazy. Aquele momento ali me levou para uma outra situação mental, inclusive. Eu acredito que mais pela questão dos livros. Primeiro foi esse livro do Robert Kiyosaki, Pai Rico e Pai Pobre. Eu fui lendo esse livro, quando eu li esse livro, eu falei, gente, será que isso aqui existe mesmo? Essa forma de empreender, que ele fala de quadrante, né? Do quadrante que você não tem inteligência financeira, que é quando você está empregado, que é quando você tem o seu negócio próprio, assim, mas o negócio não anda por si só. Um lado que não tem inteligência financeira, e de outro lado que seria o investidor e o dono do negócio próprio, mas o negócio roda por você. Falei, será que é possível isso mesmo? Mas eu fui lendo, e o Robert Kiyosaki trazia de uma forma que eu fui acreditando naquilo.
na hora que eu estava lendo. Eu falei, nossa, que louco essa parada. Isso é muito real, porque tinha vários estudos de caso e efetivamente eu decidi empreender melhor daquela forma, porque eu tinha deixado de querer, nossa, mas eu quebrei uma empresa, vou ficar aqui, né? Porque aí era emprego, tinha plano de saúde do Bradesco melhor, aquela coisa toda, tinha férias, 30 dias de férias, embora eu sempre vendia 15 dias de férias, tinha férias, tinha PLR, 6 meses no ano, e aquela coisa toda. Só que teve uma situação que virou o jogo. Eu já não estava mais afim, eu estava sentindo meio que o teto de bronze, né? Todo mundo. As pessoas que conversavam ali no corredor, no normal era reclamando, né? Nossa, mas a vida, nossa, mas não sei o quê, nossa, mas você viu? Colocaram tal pessoa lá no lugar de tal pessoa, puxaram o tapete, no outro dia já tinha uma pessoa no lugar e tal. E aquela coisa toda, isso estava me corroendo, não tava. Eu comecei a ler, eu falei, gente, dá para ser diferente. Eu comecei a perceber que era efetivamente possível ter melhores resultados, né? Na minha vida em si. E aí eu comecei a ler o livro Segredamente Milionário, T. Harv Eker. Esse foi doido. Me deixou maluco esse livro. Me deixou simplesmente maluco. Eu falei assim, eu preciso me movimentar se eu quiser algo efetivamente diferente na minha vida. Já dizia o Einstein, algumas outras pessoas falam que não era, mas acho que não importa. Eu fiquei muito forte, presente nessa frase. Você querer ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa é insanidade. Para mim, a realidade é que é insanidade mesmo. Como é que eu quero ter outros resultados totalmente diferentes do que eu faço, que eu tenho hoje, fazendo as mesmas coisas? E um dia, eu já tinha terminado meu trabalho, já tinha terminado tudo. Fui tomar um café, e a gente estava até conversando sobre o trabalho no café. A gente sentou lá na mesa. Quando eu entrei na minha sala, e lá eram vários programadores, várias pessoas na área de informática, era uma sala só com muita gente. Eu passei no corredor assim, e teve uma pessoa que ela fez uma brincadeirinha a sério. Nossa, mas tem gente que tá demorando demais no café, hein? Esse negócio me corroeu dentro, assim, de uma forma. Eu passei, eu falei assim, eu não quero mais isso não. Porque eu já estava, eu já sabia, eu tinha uma empresa, mas quebrei, mas de certa forma aqueles livros falando de empreendedorismo, falando de movimento diferente. Eu cheguei em casa para minha esposa, já estava bem no limite já, e eu falei assim, eu vou sair da empresa. A minha família alucinou comigo, que tipo assim, Fábio, você é doido? Primeiro que é uma empresa que você vê lá que não demite as pessoas, você vê, você tem segurança. Você levou 1 ano para conseguir esse emprego, porque eu coloquei o meu currículo, eu fazia taekwondo com um amigo meu, e ele trabalhava nessa empresa, ele deixou o meu currículo lá. E depois de 1 ano, ele falou, Fábio, vão te chamar lá. E eu fiz o teste, fiz um site lá para eles rapidamente, e a coisa toda aconteceu. Eu esperei 1 ano. Não, mas como é que você pode esperar 1 ano? Eu falei, não, vocês não estão entendendo. Eu vou sair. E eu, no outro dia, de manhã, eu chamei o meu chefe e falei assim, eu vou sair da empresa. Ele, o quê? Como assim, de repente? Eu falei, eu vou tocar os meus negócios. Naquela época, um período antes de eu ter saído, eu fiz um curso de coach, né? E hoje esse nome coach está tão, infelizmente, banalizado, mas no banalizado no sentido, quando esse nome de coach, eu costumo falar que é muito forte essa coisa interna. E, mas todo mundo agora quer ser coach. Primeiro que não é todo mundo, que ninguém vai, a maioria das pessoas não querem efetivamente pagar um valor mais alto para ser um coach. E mesmo que seja um valor menor, se ela fizer, só dela aprender para ela mesma, e depois ela de repente vai querer levar isso para outras pessoas, ela já estaria na frente de muitas pessoas. Esses que falam, mas é coach, não sei o que, normalmente eles estão reclamando porque primeiro que se você encontrar pessoas de grande sucesso, normalmente elas tiveram coaches
e você não vai ver elas falando, não, mas todo mundo quer ser coach, não, mas não sei o quê, não, mas você não vai ver isso, efetivamente. Então as pessoas que falam mimimi, que não sei o quê, mas coach disso, coach daquilo, agora todo mundo é coach, provavelmente essa pessoa não tem resultado na vida at all. Ou já tem, e tem muita escassez na cabeça, porque tem um mundo inteiro para ser conquistado, numa forma de levar uma possibilidade melhor de vida para a gente internamente, com a nossa família e alguns para fora, como uma decisão que eu tinha tomado naquela época. Eu falei, vou parar tudo, vou parar tudo. Só que era uma coisa muito escura, né? Que tinha um tal dos 3 meses lá de garantia de emprego, de quando você sai do emprego. E estava terminando aqui, já no 3º mês, acabando dinheiro, minha esposa e eu, aquela coisa toda. Eu falei, vai dar certo, calma, porque foi bem difícil ali. Teve uma situação, os 2 primeiros meses foi crazy, porque eu comecei, e agora, né? Mas o e agora foi muito rápido, porque eu estudando, e teve uma pessoa muito especial na minha vida, que foi a Adriana Marques. Eu fui chamado para ser um coach pelo Márcio Michele. Ele falou, cara, tá tendo uma situação assim, assim, assado, eles estão precisando disso, e eu vi que você estudou muito. Eu tava numa vibe estudando. Eu tinha um emprego, mas eu tava alucinando de estudar. Eu já tava colocando o coach muito em prática, eu já tava fazendo pro bonos, que é você fazer coaches com outras pessoas gratuitamente, e eles estavam me trazendo respostas incríveis. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou aceitar isso. Eu falei com a Adriana Marques, ela falou para você, Fábio, porque ela viu a forma que eu fiz o coaching, eu entrei muito imerso, né? Então tudo que eles tinham eu tava lá, tudo que ele, café com coach, com sei o que, tudo eu tava lá. Eu consumi muito isso e eu comecei a colocar cada vez mais na minha vida. Eu já tinha feito coach com 22 anos de idade, com o Charlton Baggio, eu fui coach dele, e minha vida deu foi uma movimentação muito boa. Eu falei, nossa, se a pessoa já puder levar isso para as pessoas. E eu estudei muito. Eu passei 20 dias quase sem dormir, literalmente, para desenvolver o projeto que seria necessário. E eu cheguei nesse projeto com tanta energia, com tanta força, que eu vou encurtar a história aqui. A minha agenda ficou lotada por um ano inteiro. Claro que os primeiros, na verdade foi o primeiro mês, a coisa ela aconteceu de uma velocidade tão incrível, que eu vou falar um negócio para você. Com 3 meses, eu estava ganhando mais do que 2 vezes mais do que eu ganhava no outro trabalho, emprego. E eu trabalhava, sei lá, 10 vezes menos, porque eu ia lá, fazia a sessão que era em grupo, e depois eles me chamaram para fazer sessões individuais, porque a coisa começou a funcionar cada vez mais forte. E essa veia empreendedora me mostrou que efetivamente eu poderia ter mais da minha vida. E naquele momento o dinheiro começou a entrar mesmo. Mas o que eu percebi é que o meu termostato financeiro, ele estava aqui e eu ganhava aqui. E o dinheiro passava pelos meus dedos. Eu tô lembrando de várias coisas aqui. Como que isso aconteceu, né? E eu acredito que eu vou fazer um vídeo sobre essa questão do termostato financeiro. Como que eu pude elevar meu termostato financeiro para que quando eu ganhasse muito mais, simplesmente não passasse pelos meus dedos. Então o empreendedorismo, ele foi para mim, a realidade é que eu poderia falar libertador. Eu comecei a ler mais livros, aí eu fui ler o livro Poder Sem Limites do Tony Robbins, aí eu tive mais contatos com outros livros, que aqui no canal eu falo tanto, né, em outros, tudo, aqui minha estante aqui tem muitos livros lidos de todos esses anos, né. Esses dias minha filha veio no escritório e falou, papai, você já leu todos esses livros? Eu falei, filha, já li, mas foram muitos anos, né. Lene, ela também gosta de ler, ela gosta de... Meus 2 pequenos, de 1 ano e meio, de 3 anos, eu levo eles para dormir todas as noites, e eles, papai, primeiro lê, né? Olha que interessante, isso é muito bom. E isso foi surgindo cada vez mais de forte de empreendedorismo. É claro que não foi tão... foi muito bom,
mas novamente, puf, montanha abaixo, né? A empresa fechou as portas por causa de um monte de coisas lá financeiras dele. E ergue, vai. E eu percebi que o empreendedorismo ele tem isso, né? Até o momento. Porque e eu gostaria de compartilhar com você aqui duas coisas que puderam fazer com que o empreendedorismo efetivamente ficasse diferenciado na minha vida, porque eu não queria o medianismo, a mediocridade não era para mim naquele momento, eu não queria ter os mesmos resultados das pessoas próximas de mim, eu queria ter coisas novas, deu isso mesmo. Eu escrevi muito, eu entrei em muitos treinamentos, e tiveram duas coisas que eu busquei muito. Esses eu fui muito atrás de cursos, procurei os melhores cursos, o curso mais caro que eu podia pagar foi o que eu fiz, que era para alta performance e de liderança. Alta performance e liderança. Eu acredito que se você tem interesse de o seu empreendedorismo não ficar como montanha russa, efetivamente vai ter um momento que você vai ter que estudar essas duas coisas, alta performance, como que você pode chegar num lugar, tocar rápido é aquela coisa efetivamente acontecer e rápido, né? E acontecer com constância. E o outro é a liderança para você ter uma equipe que hoje, com a equipe que eu tenho, eu acredito que foi lá atrás toda uma preparação para hoje ter essa forma que a gente tem, com a equipe tão dentro, com a equipe tão motivada, com a equipe tão fazendo acontecer por todos esses anos aqui na equipe do Amazon Hunter. E foram as duas coisas que fizeram toda a diferença na minha vida. E essa mensagem hoje de como que eu comecei a empreender, como que eu comecei a querer empreender, eu quis trazer um pouco, bastante já, o vídeo acabou ficando maior do que eu imaginava, mas a realidade é que eu estou deixando esse vídeo para os meus filhos. Filhos, um dia, se vocês quiserem ter mais, o empreendedorismo, ele liberta. E depois de tantos anos fazendo empreendedorismo físico e online, eu acredito que o empreendedorismo online liberta mais ainda. Possibilidades de liberdade geográfica, de uma real liberdade financeira, de uma possibilidade real de deixar um legado. E vai ficar aí, né? Os livros, as escritas, o que eu escrevi no livro. Um dia isso tudo vai ficar e eu espero que vocês possam aproveitar o melhor. E você, que não é meu filho, não é minha filha, são 3 filhos que eu tenho, os filhos maravilhosos. Mas se você quer da sua vida mais, eu não acredito que a gente veio para esse mundo para comer, trabalhar e morrer. E é o que eu mais tenho visto. Eu acredito que a nossa vida pode ser mais. A realidade é que eu acredito que a nossa vida deve ser mais por nós e pelas pessoas que a gente ama. Um forte abraço e vamos vivenciar isso que o empreendedorismo pode nos proporcionar. Valeu!